A continuidade ao estudo bíblico, irmãos. Hoje é culto de ensino, os irmãos já sabem. Muito importante estudar a palavra do Senhor. Nós estamos acompanhando aqui a leitura. E o Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Evangelho de João. Evangelho de João é o capítulo 9. Nós vamos fechar, vamos encerrar o capítulo 9 e vamos entrar no capítulo 10. Vamos dar uma olhadinha aqui. Irmão, sabe que nós lemos na quarta-feira passada, nós estamos finalizando o que aconteceu no ministério de Jesus com o cego de nascença. Jesus o curou, e porque o curou, era dia de sábado, deu uma discussão muito grande por causa disso. Deu uma discussão muito grande. Quem estava aqui na quarta-feira passada acompanhou uma discussão muito grande. Uns diziam que era ele mesmo, era o cego, é ele mesmo, né? Ele ficou curado agora, não sei como, mas ele está bom. Outros dizem assim, não pode ser ele. Um cego de nascença, como é que vai ser? Chamaram até os líderes religiosos. Aí começaram a culpar Jesus. Olha que coisa. Não, um homem chamado Jesus fez uma lamazinha, cuspiu na terra, fez aquela lama, aquela pasta, passou nos meus olhos e falou para eu ir no tanque me lavar. E quando eu fui, voltei vendo. Olha que coisa, que milagre. É um milagre diferente que Jesus fez. Jesus nunca fez um milagre assim. Parece que também teve um gago, um mudo, que Jesus foi, se não estou enganado, e passou saliva na boca do homem a falar. O dia que eu estava lendo aqui, eu vi uma pessoa fazer cara de nojo. Eu vi, tá? Fez cara de nojo, usou a saliva. Mas foi assim que Espírito fez. Não sei o que ele fez. Uma vez terminou a criação não foi feita assim, do barro, da terra. E ele concluiu, fechou os olhos, ó. O homem passou a enxergar. Chamaram os líderes religiosos e começaram a perguntar: quem foi que fez isso? Você nasceu cego? Nasci cego. Mas quem te curou? Foi um homem que me pediu, fez lodo, passou nos meus olhos, pediu para eu lavar no tanque. Eu fui, quando voltei. Olha o que a obediência faz, né? Ele foi lá, se lavou, quando voltou vendo, estou enxergando. Você era cego de nascença mesmo? Sopa, mas não era. Chamaram os pais. Foi uma confusão só. Foi uma discussão, ninguém estava acreditando. Chamaram os pais. Esse é seu filho? É. Ele nasceu cego? Nasceu. Como é que ele está vendo agora? Aí eu não sei. Eu sei que é meu filho, isso eu sei. E que ele nasceu cego, agora ele está vendo. Aí eu não sei como foi. Pergunta a ele. Ele é de maior idade. Que a coisa estava esquentando, estava ficando ruim. Falaram até que é um demônio, isso aí é um pecador. Aí eu sei agora, se é pecador, não sei, eu sei que eu estou curado. E o que eu entendo, Deus não ouve a pecador, não. Esse homem é diferente. Olha, foi uma discussão muito grande. Foi parar nos pais do homem que era cego. Não, é meu filho, sim. Eles tiveram que confirmar. Mas como é que pode ele estar aqui enxergando? Não sei. Foi Jesus. Mas, irmãos, ele continuava com uma cegueira. Ele continuava com uma cegueira. A física ele foi curado. Jesus curou. Ele foi lá no tanque, lavou, tirou aquela lama dos olhos e passou a ver. Mas ele continuava cego. Cego das coisas de Deus. Continuava. Tantas pessoas ali assim. Ainda não enxergaram o que é Cristo. E só enxerga se Jesus tirar a laminha. Se Jesus não tirar a venda dos olhos, não adianta. Por quê? Está lá o texto bíblico, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século, o Rio Deus está com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos.
Você está vendo? Se Jesus não tirar a venda, não tirar a venda dos olhos e arrancar o tampão dos ouvidos, não tem como. É o Espírito de Deus que tem que agir. Ele é quem opera. É Ele que tira a venda dos olhos. É Ele que tira os tampões dos ouvidos. Pode ficar aí escutando o tempo todinho. Não tem um pingo de prazer de receber Jesus. É vazio. Você está entendendo? E lá fora, pior ainda. É o que nós estamos vendo. Ele continuava cego. A doença física, Jesus curou ele. Ele estava enxergando. Mas ele continuava cego e precisava de um outro milagre. E o segundo, vamos ver? Está lá no versículo 35. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 35. E nessa discussão você vai ver o que os religiosos fizeram com esse homem, que agora deixou de ser cego. Agora está me enxergando. No 35 a gente vai ver. Olha aí. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga. Ele foi expulso. Vai embora daqui. Você está entendendo, né? Foi procurado. É Jesus que vem até nós. Jesus falou isso na casa de Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Jesus foi à procura dele. Jesus ficou sabendo que ele foi expulso da sinagoga, por causa dessa discussão toda que causou, pelo milagre. Pelo milagre. Discutimos até aqui o que foi que eles ficaram aborrecidos por causa do que aconteceu no dia do sábado. Foi porque Jesus fez lâmpada, ou porque Jesus curou. Até discutimos sobre isso aqui. Ficamos falando aqui, meu Deus, como é que pode? Que fez lodo, lâmpada passou nos teus olhos. Olha, foi uma coisa terrível. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga, foi procurado, e quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Olha a pergunta: você crê no Filho do Homem? Tem outras versões que dizem assim: você crê no Filho de Deus? Tem alguém com a Bíblia que está dizendo isso? Você crê no Filho de Deus? Você está usando? Como é que está na sua? Leia aí para nós. Essa partezinha só. Jesus ouviu que tinha expulsado e encontrando disse: crês tu no Filho de Deus? Crês tu no Filho de Deus? Aqui está Filho do Homem. Aqui, ele colocou outra versão. Crês tu no Filho de Deus? Olha aqui a pergunta que Jesus fez para ele. Vamos ver o que ele perguntou? Que ele respondeu, vamos ver a resposta dele. Quem é que vai ler para nós? O 36. Leia para nós. Menina do jiu-jitsu. Consegue ler? Quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Quem é ele? Quem é ele? Versículo 37, ele não sabia, ele não conhecia. Ele vai ser curado da cegueira espiritual agora. Olha o que Jesus respondeu. Leia você. Você. Jesus me disse: já os tenho visto, e é aquele que fala contigo. Em outras palavras, sou eu. Estou me apresentando para você aqui. Sou eu. Ele queria saber quem era. Eu quero crer. Mas quem é essa pessoa? Quem é o Filho de Deus? Então Jesus se apresenta: sou eu. Depois do milagre, da cura física. Vamos ver, versículo 38. Versículo 38. Por isso que é bom a gente ter que confessar. Quem crê no coração e transmite pela boca, fala, está salvo. Porque houve uma ação de dentro para fora. Leia, Milena, para a gente a resposta. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E o adorou, se prostrou, adorou. Reconheço. Você está vendo? Aqui foi outro milagre que esse homem recebeu. Você está vendo? E o adorou. Versículo 39. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo.
Olha o que ele vai dizer agora, irmãos. A fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Olha, irmãos, o que ele está dizendo? Tem muita gente que vive na cegueira. E tem alguns que Deus escolheu. Vou fazer você enxergar. Vou fazer um milagre na tua vida. Você está vendo? Olha aí. Quem faz é Jesus. Ele é que muda a história do ser humano. Põe aí na cegueira, nas drogas. Matando. Teve uma pessoa que entrou aqui, sabe, visitando a igreja, e me procurou no final do culto. E confidenciou algo para mim. Ele era de uma igreja e ele se desviou, se afastou. Sabe por quê? Mataram o filho dele e sumiram com o corpo. Ele mandou um recado por alguém para que liberasse o corpo do filho dele, para que ele pelo menos pudesse enterrar. Não vou te dar esse prazer. Ele abriu o coração para mim e falou isso. Não entregaram o corpo do meu filho. Eu fiquei numa tristeza tão grande que eu estou fora de igreja até hoje. Sabe lá o que é isso? Sabe onde foi? Foi aqui pertinho. Aqui pertinho. Uma tristeza na alma, no coração daquele homem. Eu vi aquilo e falei, meu Deus, que situação, que tristeza. É tanta gente cega, levando uma vida completamente arrasada, fora dos propósitos de Deus, dominado pelo diabo. Jesus identificou. Quando eu olho isso, eu percebo que a humanidade está dividida em dois grandes grupos. Uns que são filhos do diabo e outros que são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. O vosso pai foi homicida desde o princípio. Jesus falou para ele assim. Sabe para quem que Jesus falou isso? Para os religiosos que estavam pressionando ele, questionando ele e querendo matar ele. Isso nos prova o quê? Da religião. A religião é a tentativa do ser humano querer buscar a Deus pelos seus próprios meios. Não vai encontrar nunca. Jesus é o contrário. Enquanto que o homem tenta se aproximar, Deus é que vem e se aproxima de nós e nos resgata. Nos arranca da mão do valente. Por quê? Porque ele é o mais valente. Sozinho você não pode se libertar, sair da mão do valente. Tem que ter o mais valente para fazer isso. Você não pode. Quem somos nós para querer enfrentar o diabo e derrotá-lo? Não dá, não dá. Só se nós estivermos acompanhados. Só se nós tivermos a presença do Espírito Santo conosco. Do contrário, nem tente. Nem tenta. É perda de tempo. É perda de tempo. Não está aí, ó. Jesus disse, eu vim a este mundo para juízo. A fim de que os que não veem, vejam. Ele vai iluminar, ele vai dar luz para aqueles que estão na cegueira. E os que se consideram que acham que veem, sejam cegos. Você está vendo? Versículo 40. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, fariseus eram uma seita, uma religião daquela época. Os fariseus eram religiosos ao extremo. O apóstolo Paulo pertencia a essa seita aqui, ó, dos fariseus. Quando ele era Saulo, quando ele perseguia a igreja de Jesus, ele pertencia a essa denominação aqui, para a gente ter um entendimento melhor. Ou essa seita aqui, dos fariseus. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos. Eles entenderam o que Jesus falou. Até nós somos cegos. É a cegueira espiritual. Você está vendo? 41. Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado.
Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Está vendo? O vosso pecado permanece, porque vocês estão me questionando, perguntando, é nós? Somos cegos? Vocês querem dizer por isso? Jesus sabia o que estava dizendo. É que não somos. E porque vocês estão dizendo que não são. O pecado de vocês permanece. Não tem libertação para vocês. O pecado permanece na vida de vocês. O 41 encerra aqui o capítulo 9. Vamos para o 10 agora? O capítulo 10, do versículo 19 em diante. Capítulo 10, versículo 19. Olha para o povozinho de lá, o que causou, né? Uma discussão muito grande. Foi parar no meio dos religiosos. E Jesus teve que bater de frente com eles. Tá? Olha só. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Você está vendo? Versículo 20. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Por quê? Tem demônio, está fora de si. Até isso Jesus foi atacado, dizendo que Jesus tinha demônio. Você está vendo? Versículo 21. O que mais? Dizia o outro, estas palavras não são de endemoniados. Pode porventura o demônio abrir os olhos aos cegos? Olha aí, eles começaram a ser questionados também. Começaram a perguntar, a fazer perguntas. Não é? Olha aí. Uns defendendo Jesus e outros acusando. Vai ser sempre assim, irmãos. Essa divisão. Vai ser sempre assim. Versículo 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. A história judaica é cheia de festa, irmão. Cheio de festa. Cheio de celebrações. Por que eles fizeram assim? Deus orientou para que a liderança fizesse assim, para que não esquecesse a Páscoa, a festa das trombetas, do Pentecoste, dos tabernáculos. Tudo tem um significado, ficou marcado. Por que a Páscoa? Onde foi feito? A Páscoa é o cordeiro imolado, o sangue derramado. A família se reunia para isso. Foi lá no Egito. Foi a última noite que eles iam passar no Egito. Foi a noite, foi celebrada a Páscoa. A família se reuniu toda, foi a primeira Páscoa celebrada. Foi lá dentro do Egito. E amanhecendo, eles iam sair. O anjo da morte ia passar. O faraó ia liberar eles. Eles pegaram, mataram o cordeiro, tiraram o sangue e pintaram as portas e as janelas, as vergas, né? Das portas e janelas. Por quê? Porque meia-noite o anjo da morte ia passar por todo o Egito. Ele só ia respeitar se os umbrais das janelas e das portas estivessem manchados com sangue. O sangue nos protege. O sangue do cordeiro, do animalzinho, protegeu o povo de Israel da mão de Faraó. E nós é o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos liberta. É o sangue de Jesus. Então, a primeira Páscoa foi lá no Egito. Foi uma refeição em família, ordem dada pelo Senhor. Eles estavam experimentando isso pela primeira vez. Por isso que eu digo que quando Adão e Eva pecaram e escolheram para si folhas de figueira para tampar a nudez, Deus recusou, não aceitou aquela vestimenta. O que Deus fez? Matou um animal. A Bíblia em Gênesis nos diz qual foi o animal. Matou um animal, derramou sangue, tirou a pele e fez aventais, tanto para Adão como para Eva. Foi Deus que providenciou. Então, quando o homem tenta providenciar alguma coisa para reparar diante de Deus, Deus não aceita, Deus reprova.
A única obra perfeita e completa capaz de nos salvar e nos colocar perdoados diante de Deus é aquela feita na cruz do Calvário pelo Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Não tem outra obra, não adianta. Não adiciona nada. Uma obra completa e perfeita foi feita na cruz. É a única obra que Deus aprova, que Deus recebe. Obra humana, para ninguém se gloriar diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, não por obra, para ninguém se gloriar. Você está entendendo? Então, a morte de Jesus foi algo interessante. Tem um texto que diz assim, é morte vicária. Não sei se você sabe o que significa isso. Morte vicária, morte substituta. A palavra vicária significa isso, substituição. Por isso que seu vigário é o padre. Ele diz que representa Deus, substituto aqui na terra por Deus. Seu vigário, morte vicária. O que é isso? Morte substituta. Ele tomou o nosso lugar. Nos substituiu lá naquela cruz. Ele pagou a nossa dívida. A dívida que tínhamos, ele cravou na cruz, cancelando a nossa dívida. Não devemos mais nada. Por quê? Porque alguém pagou. Quem pagou? Jesus pagou. Que bênção! Que bênção! Aleluia! Glória a Deus! Olha aí. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Olha a referência. Versículo 23. Leia. Reise. Leia para nós, Reise. E Jesus passeava no templo ao telhado de Salomão. Isso, Jesus passeava no templo, ele estava no templo, acompanhando. Olha ali. No templo, Jesus frequentava o templo. Quando ele não estava no templo, ele ia na sinagoga. Quando ele não estava no templo e nem na sinagoga, ele ia nas casas. Estava nas ruas, ensinando. Sempre ensinando, doutrinando o povo, esclarecendo, fazendo milagre, libertando vidas. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Olha só, versículo 24, o que diz? Rodearam, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Tu és o Cristo? Dizemos abertamente, diz para nós até quando vamos ficar nesse suspenso, nessa dúvida, nessa incerteza. Tu és o Cristo mesmo? Olha aí, Cristo significa ungido. Aqueles que eles aguardavam, eles esperavam, eles conheciam as profecias. Tu és o Cristo mesmo? Diz para nós abertamente, se declara. O que ele diz? Versículo 25. Quem vai ler para nós? Leia, Ralf, para nós. Respondeu Jesus, gravou o que lhe digo, e não creia. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Já vou ter dito. Ó, e não credes. Você está vendo? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Falo, elas se declaram dizendo quem eu sou para vocês. Vocês não estão vendo, não? Os milagres, as obras que eu faço. Será que não testificam para vocês? Irmão, daqui para frente você vai ver a discussão, como vai esclarecer muita coisa para nós. Preste atenção. Versículo 26. Ó, irmãos, por que o ser humano não crê? Leia, irmã japonesa Emilda. Leia isso aqui para nós. Você está vendo por que não crê? Muitos não crê, mas vós não creis, porque não sois das minhas ovelhas. Quem for ovelha vai ouvir, ó, e vai ser tocado, vai receber, algo vai acontecer, porque são minhas ovelhas.
versículo 27. Quem é que vai ler? Diácono Rogério, lia para nós. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Você está vendo? As ovelhas vão se render. As ovelhas, ao ouvir a palavra do seu pastor, do pastor das ovelhas, que é ele, ao ouvir, vai ser tocado. Nem que seja na hora da morte. Pode recusar agora, vai recusando. Se for ovelha, no leito da morte, vai se render. Porque se não for ovelha, não vai tomar decisão nenhuma. Você pode fazer lá o que for. Quem não for ovelha, não adianta. Vocês não entendem as minhas palavras porque vocês não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. São minhas ovelhas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Entre esses dois ladrões, tinha alguém que era ovelha? Você está vendo? Quando foi que ele foi se converter? Quando? Na hora da morte. Você está vendo? Do lado do seu pastor. Que maravilha, hein? Teve um? Não, teve um. Quem não pertence ao Senhor vai reagir assim. Você não diz que é o Cristo? Salva-te mesmo, minha voz. Sabe o que ele queria? Salvação daquela penúria, daquelas dores. Ele queria se salvar da cruz. Enquanto que o outro não. Não estava querendo escapar da cruz, não. Chamou a atenção dele. Cala tua boca aí, rapaz. Tu nem ao menos temes a Deus? Nós merecemos estar aqui nessa cruz. Nós merecemos. Mas ele, que mal fez? Sabe por que ele estava dizendo isso? Olha o que ele estava dizendo. Nós levamos uma vida de crime. Nós conhecemos toda a bandidagem aí. Mas esse aqui nós nunca vimos. Olha como é que é o comportamento dele. Ele é diferente de nós. Nós merecemos estar aqui. Mas ele, que mal ele fez? E olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha o que ele falou para Jesus. Jesus todo arrebentado, todo machucado, sangrando, inchado, levou bofetada, levou soco, supercílio rasgado, tudo ruim, coroa de espinhos, sangrando, todo inchado. Ele via Jesus como rei. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha o que Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sempre que ele era ovelha. Ovelha reage assim. Nem que seja no último dia de sua vida. Antes de dar o último respiro. Ele vai. Eu já falei isso aqui, vou repetir. A irmã G. Quem conheceu a irmã G? Conheceu a irmã G, Tiago? Lá perto do Gilson, da Tuca, tinha uma barraquinha. A irmã G foi acometida com câncer. E ela estava no hospital, em Santa Casa. De vez em quando nós íamos visitá-la. Aí um dia eu fui visitá-la e cheguei lá, vi uma senhorinha. A família da irmã G grande, ficou todo mundo ao redor lá. Né? Aí eu olhei no leito, numa maca daquela lá, uma senhora, uma velhinha, sozinha lá. Não vi nenhum parente, ninguém. Eu fiquei tão penalizado com aquilo, fui até lá. Tudo bem com a senhora? E ela ficou me olhando assim, o olhar parado. Tudo bem com a senhora? Algum parente já veio visitá-la aqui? Ela paralisada assim olhando. Meu Deus, essa mulher vai morrer. Será que ela passa? Algumas horinhas? A gente indo embora, essa mulher vai morrer. E agora? Será que ela é salva? Será que ela tem Cristo? Será que ela tem salvação? E agora? Eu posso fazer uma oração pela senhora? Ela assim, botei a mão na testa dele e comecei a orar. Orei. Senhor, misericórdia dessa alma. Me afastei e fiquei perto da família da irmã G, estava visitando ela. E fiquei, Senhor, como é que vai ser essa mulher? Essa mulher não passa de hoje, não. Não é possível. Meus irmãos, eu orando e falando com Deus e pensando daqui a pouco, chega na porta, umas 3 irmãs, aquelas irmãs de coque, veio direto,
passou pela família, pelo leito onde estava a irmã Gente, um outro assim, e lá o último foi direto no último. E eu orando, Senhor, age aí agora. Foi direto às 3. Chegou, cumprimentou aquela senhora, e eu estou olhando daqui, intercedendo, clamando, pedindo a Deus, misericórdia, Senhor, que essas mulheres atinjam o coração dessa senhora, por favor, e orando, intercedendo, e elas falando, a senhora não quer receber, já recebeu Jesus como Salvador? A senhora quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador da sua vida? Dê um sinal aí, dê um sinal para nós, irmãos. Daqui a pouco de lá ficou olhando, a mulher fez assim, ó, levantou a mão, irmão. Eu falei, meu Deus do céu, que Deus te abençoe. E orou por elas, as 3 orando por elas. Eu fui todo alegre para casa. No outro dia eu voltei para visitar a irmã G. Olhei lá a mata, cadê a senhorinha? Não estava lá. Eu perguntei para a irmã G, cadê aquela velhinha que estava lá naquele leito? Ah, pastor, morreu. Você está vendo como é que Deus faz? Ovelha, Deus vai buscar onde estiver. Aonde estiver. Olha quem ele mandou 3 lá, eu não fui suficiente. Não sei se você é homem, ela mulher, uma velhinha, e o olhar dela paralisado. Não sei, não tive como. Fiquei só orando para que Deus providenciasse alguém. Se é tua ovelha, Senhor, não deixe escapar não. Deus providencia. Você está vendo as coisas? Deus pode todas as coisas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Glória a Deus. Versículo 28. Olha o que ele dá para essas ovelhas. Ana Paula, leia para nós. E dou-lhes a vida eterna. Olha o que ele está dando para nós. Nessa vida passageira, incompleta, provisória, essa aqui a gente perde. Mas ele está dando para nós uma outra vida. Qual é o nome dessa vida? Eterna. Eterna para quanto tempo? É para sempre. É essa vida que ele está dando para nós. E nunca hão de perecer. Não perece mais. Acabou. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nós estamos nas mãos do Senhor. Somos protegidos por Ele. Não tem como escapar. Você é capaz de escapar da mão dele? Agindo eu, quem impedirá? Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você está vendo? Por isso que eu não acredito em perda de salvação. Eu não acredito não. Por causa disso aqui, ó. Está vendo? E dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer. Quem tem a vida eterna não perece mais. Você lembra daquele versículo? João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Você está vendo? Mas tenha vida eterna. Nunca hão de perecer. Acabou. É definitivo. Ele já resolveu essa questão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Versículo 29. 29. Quem é o 29? Irmã Ana Cláudia. Leia para nós, irmã Ana Cláudia. 29. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar das mãos. Você está vendo? Mais uma garantia. Ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Não tem como a gente escapar. Não tem como. Não tem como. Somos protegidos. Somos guardados. Às vezes tropeçamos, às vezes caímos, às vezes escorregamos, estamos abatidos, desanimados, querendo ir embora, largar tudo, como diz alguns, chutar o balde, mas é só hoje. Aí vamos dormir, amanhecemos, aí o pensamento já muda, não é bem assim. Não posso, não dá. O Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós. Que
Que isso, mulher? Tira esse pensamento da tua cabecinha. Que isso, varão? Tu és meu. Tu não pode tomar essa atitude. Essa atitude está contrário à minha vontade. Que isso, varão? Que isso, meu servo? Que isso, meu filho? Sai desse caminho. Esse caminho é de derrota. Volta para o caminho da vitória. Esteja sintonizado, em sintonia com o céu. Já viu aquele radinho antigo? De pilha, ou de luz mesmo. Você lembra daquele radinho? A gente rodava o botão dele e tinha algo ali no meio, que rodava. Onde a gente queria ver qual a rádio que nós queríamos. Rádio Nacional, Rádio Globo, Rádio Mundial, Rádio Relógio. A gente ia rodando o botão, ia rodando até aquele negócio no meio. Às vezes ficava aquela chiadeira porque não estava centralizado direitinho. Quando a gente centralizava, pronto, a voz saiu uma maravilha. Quando a gente está centralizado com a fonte da vida, somos vitoriosos. A vitória é nossa. Escuta, vai ter ensaio, não é isso mesmo? Ah, é? Tá bom. Então, Jesus e o Pai, olha, onde Ele nos coloca nas mãos dele, meu Pai é maior que todos, e ninguém pode arrebatar das mãos de meu Pai. Ele é maior do que todos. Quem é o diabo para nos tirar da mão de Deus? Quem sou eu para sair da mão de Deus? Quem sou eu? Posso me afastar, posso desviar. O que tem de crente salvo desviado. Você está pensando que são das mãos de Deus? O controle de Deus? Daqui a pouco Deus vai fazer assim: vem cá, tu é meu. Para de ser teimoso. É só Ele agir. É só Ele querer. Ele sabe o tempo certo de fazer isso. Você viu o que ele fez com o profeta Jonas? Jonas saiu, vou para outro lugar. Vou fugir desse propósito aí. Eu não estou gostando muito disso, não. De ir para Nínive. E pagou a passagem, embarcou, foi para Tarsis. Diz que Tarsis, isso era uma região da Espanha. Veio para a Europa. Olha onde o homem veio parar. Não conseguiu chegar lá. Porque Deus falou: não vai não. Chega de teimosia. Chega de teimosia. Vem para cá. E ele faz. É só ele querer. A nossa teimosia fica lá no chão. E ele nos traz debaixo do propósito do cuidado dele. E nos transforma. Amém, irmãos? Só ele para fazer isso. Vamos lá, versículo 30. Quem é que vai ler isso daí? Leia, Rogério, para nós. Rogério aqui. Leia para nós. É Rogério você? Jonas. Jonas? Por que eu não toquei o nome desse homem? Eu, hein? É Jonas. Leia para nós. Eu e o Pai somos um. Olha que forte. Olha que forte. Está vendo? Olha o que Jesus falou. Eu e o Pai somos um. Vivendo propósito, essência. Ó. Você está vendo? Ó. Eu e minha esposa somos um. Mas tem diferença. Agora com Jesus e o Pai, não tem? Eu e ela somos um. Mas ela tem a individualidade dela e eu a minha. Ela nasceu de uma família diferente e eu de outra. Eu tenho um gosto diferente e ela também. A gente já vai 42 anos juntos, sem contar namoro, noivado, só casado, num cartório, 42 anos. De vez em quando eu estou pensando uma coisa, sabe? Ela chega, sabe? Aí fala, sabe que eu estou pensando nisso? Igualzinho meu pensamento está comigo. Igualzinho. Meu Deus, que coisa! Porque às vezes eu estou sentindo. Sabe o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo a mesma coisa. Como é que pode, né? Falei que é isso, convivência. 42 anos. Mas aquilo lá é diferente.
Não tem nem comparação com eu e ela. Não, aquilo lá é diferente. Eu e o Pai somos um. Por isso que é complicado a gente entender a Trindade. A Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. E essas três pessoas são ao mesmo tempo Deus. Só tem um Deus. Só tem um Deus. Mas tem três pessoas distintas. Bom, o Filho, o Espírito Santo e o Pai. Meu Deus, como é que pode isso? Nosso entendimento é curto. Não dá para entender. Mas a gente vê, tem algum indício que mostre dentro da Bíblia que tem isso? Tem. Olha o que ele falou. Eu, uma pessoa. E o Pai, segunda pessoa. Somos um. Então tem duas. Quando Jesus foi batizado, o que aconteceu no batismo de Jesus? Alguém se lembra? Pode dizer para mim? A pomba branca. O que simbolizava a pomba? A paz. O que simbolizava mais a pomba branca? O Espírito Santo. Quem é que estava sendo batizado? Jesus. Então o Espírito Santo apareceu naquele dia ali, nessa forma corpórea de uma pomba, e repousou sobre Jesus. Estava ali o Espírito Santo. O que aconteceu mais no batismo de Jesus? Tem mais alguma coisa que aconteceu? Quem se lembra? O que houve no batismo? Isso mesmo. A voz do Pai bradou do céu: esse é meu filho amado, em qual tenho o maior prazer por ele. Está aí as três pessoas. Né? É complicado? É bem complicado entender isso, né? Com a nossa mente limitada, né? Mas foi isso que aconteceu. Você está vendo? Eu e o Pai somos um. Deixa eu ver aqui se eu posso terminar. Cadê? Versículo 31, para a gente terminar. Versículo 31. Irmãos, por que tentaram fazer isso com Jesus, hein? O que tentaram fazer com Jesus? O que tentaram fazer com Jesus? Apedrejá-lo. Por que será? Porque Jesus disse que eu e o Pai somos um? Foi por isso? O que vocês acham? Foi por isso mesmo. Olha só, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. 32. Só para a gente ver. Respondeu Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras, ou obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Querem me apedrejar? Por quê? Quero saber agora, por quê? Qual dessas obras? Por que querem me apedrejar? 33. Os judeus responderam, dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, se fazes Deus a ti mesmo. Você está vendo? Por quê? Porque ele se comparou a Deus. Porque eu e o Pai somos um. Você é um homem. Sabe o que eles queriam? Então, por que eles estão falando isso? Você é um homem como nós, pecador igual a nós. Mortal igual a nós. Quem és tu para dizer que é Deus? O nome disso é blasfêmia. Por isso tentaram pegar em pedra para apedrejá-lo. Mas Jesus mostra a sua dignidade. Você que é da Igreja Batista Ministra do Monte Calvário sabe da doutrina que é pregado aqui e é ensinado. Jesus é Deus. João capítulo 1, versículo 1. Vamos dar uma olhadinha. Para você não sair daqui sem uma base bíblica dizendo... Isso aqui está falando sobre Jesus. Olha lá. Para finalizar, leia, Thelma. No princípio
Isso, no princípio era o verbo. Você pode tirar isso aqui, verbo, e colocar a palavra. No princípio era a palavra. E nada aqui, no começo, aquele que é a palavra já existia. Você está vendo? Ele estava com Deus e era Deus. A palavra. Foi a primeira coisa que Deus se manifestou. Haja luz. O poder da palavra era Cristo. Olha aí, o próprio Deus. No começo, aquele que é a palavra, é o verbo. Já existia. Ele estava com Deus, ele era o próprio Deus. O que mais? Versículo 2. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Desde o princípio. Cadê? Versículo 3. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Por meio de Jesus, por meio de Cristo, todas as coisas. E de nada do que existe foi feito sem ela, sem a palavra. Tudo passou pela mão de Jesus. Desde o princípio, ele é eterno. Por isso que Jesus falou, eu sou o mesmo ontem, hoje, para sempre. Você está vendo? Cadê? Versículo 14, para terminar, o último versículo agora. 14. A palavra se tornou um ser humano. E o verbo se fez carne. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Falando de Jesus, você está vendo? Cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. A revelação, ele se revelou. Ele revelou para nós a sua natureza divina. Natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale profundo no seu coração. Traga discernimento e compreensão maior da sua palavra. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Vou pedir aquelas irmãs da intercessão que venham até aqui. As irmãs da intercessão, venham até aqui. Vocês. Fica do lado de lá, porque fica na frente. Vocês vão orar por essas pessoas que vão entrar aí no corredor. E você que entrar no corredor, quer receber oração, sai do seu lugarzinho, entra aí no corredor. Isso. Vamos orar por vocês. Você em casa também. Acompanhe a oração aí da sua casa, através da live. Vamos orar, vamos interceder, vamos pedir a Deus, vamos clamar. É preciso. Muita gente doente, muita gente debaixo de luta, de batalha espiritual, muita gente desanimada, para baixo, enfraquecido. É o esfriamento que chegou, está atingindo a muitos esse esfriamento que Jesus falou que ia chegar aí com força. E nós estamos vendo isso acontecendo, muita gente afastada, desviada, né? Afastada dos caminhos do Senhor, muita gente sem congregar, achando que pode ficar em casa que está tudo certo. Olha, e nós somos contrários a isso. A igreja é um suporte como posto de reabastecimento. A igreja é comparada a um pronto-socorro. A igreja é comparada a um exército. A igreja é comparada a um pronto-socorro que recebe essas pessoas que vêm e vai direto para o UTI, para o pronto-socorro, porque tem tratamento rápido. Mas não é para ficar no pronto-socorro, na UTI toda a vida, não. Tem que ser recuperado, tem que ser restaurado, não é? E voltar à atividade, porque tem que fazer parte do exército. É na igreja que a gente se reabastece. A gente recebe a palavra e a palavra é ministrada. A gente sai daqui diferente, crendo no sobrenatural. É este lugar que a igreja se reúne para prestar culto e adorar o Senhor. É neste lugar aqui. Vamos orar? Quero pedir às irmãs da intercessão que entrem aí no corredor, impondo as mãos, né, clamando, repreendendo, crendo. Ó Espírito Santo de Deus, esteja a tua mão abençoadora sobre o teu povo, cuidando do teu povo, agindo no teu povo, fazendo a tua obra, realizando o milagre,
abrindo portas de emprego. Tem gente esperando isso acontecer e só o Senhor pode abrir essa porta. Só o Senhor abre porta para ninguém fechar, fecha a porta para ninguém abrir. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele pode. Entra nessa vida, Senhor, trazendo transformação, libertação. Liberta, Espírito Santo, liberta, faz algo novo, cuida de cada casal, eu entrego cada casal nas tuas mãos, cada marido, cada esposa, abençoando, fortalecendo na união, na harmonia dentro do lar, que haja paz, que haja um relacionamento saudável, abençoado. Cuida da nossa igreja, despertando, renovando a força do teu povo, enchendo o teu povo de fé, de confiança, de que ainda que estiver ruim agora, o Senhor fará milagre. Em nome de Jesus, cuida da Adriana Gomes, abençoa o netinho da diaconisa Jusilene, abençoa a Roseli, Senhor, libertando, fazendo algo novo, transformador, cuida do lar dela, tratando, abençoando, fazendo algo diferente. Nós estamos precisando. Leva-nos em paz, dá-nos uma noite de vitória. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, o Senhor da igreja, é que nós oramos agradecidos e certos da vitória. Podemos todos dizer amém? Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Estamos encerrados para a glória.